Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Seja bem-vinda para a nossa segunda teleaula da disciplina de sistematização da assistência de enfermagem. Eu sou a professora Franciele Midori, a professora responsável por essa disciplina, e o tema da nossa aula de hoje será sobre as etapas da SAI, que nós queremos dizer, na verdade, as etapas do processo de enfermagem, parte 1. Então, nós daremos continuidade a conversar, a refletir sobre como que nós podemos colocar em prática as etapas do processo de enfermagem, certo? Então, nós falaremos hoje, dando continuidade à primeira etapa, que é a etapa da implementação, em que nós falaremos sobre o exame físico, relembrando alguns componentes importantes que nós aprendemos também em fundamentos semiológicos, mas que faz parte, né, quando nós falamos aí dessa primeira etapa do processo de enfermagem, e falaremos também sobre o diagnóstico de enfermagem, né, que nós temos um certo receio, um pouco de medo, de ansiedade quando nós falamos em diagnóstico de enfermagem. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso e entender como que um diagnóstico de enfermagem ele pode ser confeccionado, como que nós podemos realizar um diagnóstico de enfermagem. Combinado, pessoal? Hoje nós teremos nosso momento de interação com o nosso Mentimeter, mas antes disso, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso Padlet da disciplina. Lá eu coloquei muitos materiais importantes para essa disciplina e para a vida pessoal e profissional de vocês. Combinado? Então, vou mostrar aqui para vocês como que vocês poderão ter acesso a esse Padlet. Então, aqui, deixa eu entrar no Padlet, esse que é o do Padlet, tá? Vocês podem entrar por meio desse link ou por meio desse QR Code. Quando vocês acessarem ou o link ou o QR Code, vocês terão acesso ao nosso Padlet, tá? Então, o Padlet da disciplina, eu coloquei várias informações importantes, né, para vocês terem acesso, tá? Nós temos, por exemplo, a resolução do COFEM, a 358 de 2009, que fala, né, que ele dispõe sobre a SAI e a implantação do processo de enfermagem nas instituições que possui ali equipe de enfermagem trabalhando. Eu trouxe aqui para vocês também um livro sobre sistematização da assistência de enfermagem, um guia prático, ele é bem interessante, que ajuda como material de apoio. Eu trouxe aqui o PDF da taxonomia NANDA 2018-2020, mas nós já temos a versão 2021, tá? Professor, eu posso usar essa versão antiga antes de comprar a versão atualizada de 2021? Pode, sem problemas, não vai diminuir em nada o seu conhecimento sobre a taxonomia NANDA, sobre esse livro que nos auxilia a realizar os diagnósticos de enfermagem. Essa versão é uma versão que nós temos atualizada de 2021, mas a de 2020, até essa aqui, nós podemos utilizar tranquilamente, tá? Então, é só vocês apertarem que vocês terão acesso ao livro aqui e poderão, né, em PDF, utilizar aí da melhor forma possível, como vocês quiserem, né, para realizar os exercícios e para utilizar na vida de vocês. Eu trouxe aqui também para vocês a 6ª edição da classificação das intervenções de enfermagem, que é o NIC, tá? Para vocês utilizarem, que serve também como material de apoio bem importante, principalmente quando a gente fala na etapa do planejamento, né, e na confecção de intervenções, ou seja, das prescrições de enfermagem. Eu trouxe aqui para vocês também uma versão do NOC, que é a classificação dos resultados de enfermagem, para vocês poderem utilizar. O livro sai um guia prático. Esse livro aqui eu recomendo, é um livro muito bom, que é da Tanuri. É um livro que é bem gostoso de ler, sabe, fácil de entender. Também nós temos esse outro livro, que é o Guia para o Cuidado Organizado, tá? Que é do Rinaldo, ele que propôs, tem vários conteúdos interessantes, avaliação neurológica, né? Alguns conteúdos aí que eu, em conjunto com a professora Daiane, nós fomos incluindo também. O Manual de Diagnósticos de Enfermagem e o CIPESC. O CIPESC é um dos nossos temas da nossa aula de hoje, mas que é uma classificação internacional das práticas de enfermagem em saúde coletiva.
foi um projeto, né, que foi realizado pela Associação Brasileira de Enfermagem e que nos dá algumas diretrizes para fazer o cuidado na saúde coletiva ou na atenção primária à saúde, tá? Então, aproveitem, utilizem, né, o nosso Padlet, coloquem aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem incluir, que eu sempre estou de olho aqui também. Combinado, pessoal? Então, esse é o Padlet da nossa disciplina. Eu vou deixar aqui alguns segundinhos para vocês entrarem. Utilizem, né, porque tem vários assuntos bem interessantes que vão ajudar vocês na disciplina e na vida profissional enquanto enfermeiros também, tá? E nós teremos também o nosso Mentimeter, 3 perguntas na metade da nossa aula e 2 perguntas no final. O número é esse número aqui, 725-77-678. Vocês podem entrar no Mentimeter por meio do navegador mente.com, combinado? Então, entrem aí no Mentimeter, já coloca o número, o código, ó, 725-77-678. 725-77-678. Então, nós teremos esses 2 momentos aí importantes aí para a gente fixar o conteúdo e trazer uma interatividade para a nossa aula. Na metade, com o primeiro bloco, né, de questões aí relacionados a esse primeiro bloco e depois para a gente finalizar a nossa aula de hoje, certo? Então, vamos lá, né? Utilizem o Padlet, fiquem à vontade. Eu preparei com muito carinho para vocês poderem compreender, né, a SAI, né, desmistificar a SAI, porque sempre a gente tem, né, aquele pontinho assim de insegurança na hora de falar sobre SAI e de achar que a gente não vai conseguir utilizar isso na nossa vida profissional, mas muito pelo contrário, né? A SAI ela é uma ferramenta poderosa que nos auxilia a organizar o nosso trabalho, a qualificar, a tornar a enfermagem totalmente científica e para buscar, com certeza, a valorização dos nossos cuidados, tá? E dentro da SAI, então, a gente tem todo o processo de enfermagem. Então, vamos lá agora contextualizar os principais temas que nós iremos trabalhar na nossa aula de hoje. Então, nós começamos a ver sobre a primeira etapa do processo de enfermagem. Então, só para a gente revisar e para ficar cada vez mais claro para vocês, quando a gente fala em SAI, nós estamos falando dessa ferramenta que ajuda a organizar o trabalho do enfermeiro e que dentro da SAI a gente tem o processo de enfermagem que ele sistematiza o cuidado, ele ajuda a organizar também esse cuidado, ele faz com que a gente consiga aplicar de uma forma científica, né, os cuidados de enfermagem, organizar junto com a equipe para ficar também mais fácil o nosso trabalho enquanto enfermeiros, tá? Então, dentro da SAI, a gente tem o processo de enfermagem, mas nós temos também a organização dos recursos físicos, dos recursos humanos. Temos também dentro da SAI a questão, né, do dimensionamento, que vai junto com o recurso humano, os recursos materiais também, tudo isso envolve, né, o cuidado e nos ajuda a organizar para que a assistência de enfermagem ela aconteça da melhor forma possível. E dentro desse processo de enfermagem, a gente tem essas etapas, que elas podem acontecer de forma interrelacionada, interrelacional, elas têm uma união entre uma e outra, elas acontecem de forma dinâmica e não é que nós temos que fazer uma etapa, depois outra etapa, depois outra etapa, elas acabam acontecendo concomitantemente, tá? Mas durante todo esse processo a gente vai avaliando uma etapa e outra. Por quê? Porque o nosso paciente ele pode melhorar, ele pode se manter estável, ele pode piorar, né? Então nós estamos lidando com um indivíduo único que ele pode passar por mudanças no decorrer, né, da nossa assistência de enfermagem, tá? Mas para tornar algo mais didático, a gente estuda por etapas para depois vocês criarem, né, o seu pensamento crítico, reflexivo, diante das etapas para colocar isso em prática, tá? Então, nós começamos a ver a primeira etapa do processo de enfermagem, que é a etapa da investigação. Então, é aquela etapa em que eu vou levantar os achados do meu paciente. Só achados negativos? Não, eu vou encontrar aquilo que torna
que me dá uma evidência de que eu posso trazer mudanças diante do cuidado que eu vou prestar, tá? Então, eu posso encontrar diante da verificação dos sinais vitais, do exame físico, da entrevista à anamnese. Então, eu vou investigar para levantar esses principais achados. Diante desses achados, a gente parte para a segunda etapa, que é a realização dos diagnósticos de enfermagem. Por que nós diagnosticamos, professora? Não é mais fácil eu passar da primeira etapa, que é dos achados que eu tenho ali, que eu encontrei, para a parte do planejamento, onde que eu planejo a prescrição de enfermagem? Se for para a gente pensar na aplicabilidade, isso acaba sendo mais fácil. Mas o que a gente tem que pensar? Que nós somos ciência, a ciência do cuidar. Então, nós diagnosticamos o cuidado. Quando eu realizo um diagnóstico de enfermagem, eu estou ali, né, nos meus cuidados, né, no meu processo de enfermagem, dizendo que eu não faço cuidado por cuidar. Por meio daqueles achados que eu encontrei no meu paciente, quando eu realizei uma visita, quando eu conversei com ele, quando eu conversei com o seu familiar, com o acompanhante, eu identifiquei vários pontos importantes que vai me ajudar para planejar esse cuidado como um todo. Mas diante do que eu encontrei e de eu ter ali juntado, né, os contextos aí diante da sua similaridade, eu construo diagnósticos de enfermagem, que me dá um respaldo para eu encontrar qual o resultado que eu espero diante desse diagnóstico de enfermagem. E quando eu vou prescrever, vou planejar esse cuidado, eu vou realizar diante do resultado que eu espero desse cuidado que eu vou realizar. É quando a gente faz a questão de estabelecimento de metas, né? Quando eu vou estabelecer metas para o meu cuidado, eu vou pensar no resultado que eu espero. E como que eu vou pensar no resultado que eu espero se eu não tenho um diagnóstico de enfermagem? Então, por isso que a gente tem o diagnóstico de enfermagem para nos ajudar a ter uma maior qualidade e uma maior resolução dos nossos problemas ou dos achados encontrados para o nosso paciente com as demais etapas, para a gente poder qualificar a nossa assistência, para ajudar a gente a tomar decisões mais concretas, mais corretas diante da individualidade de cada paciente, certo? Então, vamos lá, ó, vamos lá para o nosso slide em que nós falamos sobre a primeira etapa. Exame físico, a anamnese. E agora a gente vai partir para a segunda etapa e falar sobre diagnósticos de enfermagem, bem como também os tipos de diagnósticos de enfermagem que nós temos e como que nós podemos construir um diagnóstico de enfermagem utilizando a taxonomia Nanda, tá? Que é um livro, né, que nós utilizamos muito quando nós falamos de diagnóstico de enfermagem aqui no Brasil e no mundo. A gente utiliza como essa classificação como algo para padronizar os diagnósticos de enfermagem, certo? Então, o intuito da nossa aula de hoje é trabalhar principalmente com essas duas etapas e depois, nas outras aulas, nós vamos esmiuçando e compreendendo melhor as outras etapas do processo de enfermagem. Então, agora, né, eu trago nesse slide também essa questão, né, de nós trabalharmos com o exame físico, o diagnóstico de enfermagem Nanda, e nós veremos também sobre as classificações das práticas de enfermagem, entendendo o que seriam essas classificações, o que seria a CIP, o que seria o CIPESC, o NIC e o NOC também. E dentro dessas classificações, a gente tem também a NANDA, que é uma classificação que ajuda a padronizar os nossos cuidados junto ao paciente. Então, vamos lá começar com a nossa primeira temática. Exame físico. Agora nós vamos falar, então, continuando a primeira etapa do processo de enfermagem, que é a etapa da investigação, que nós levantamos esses principais achados. Quando que eu posso identificar esses achados? Quando eu converso com o paciente, quando eu toco no paciente, quando eu levanto a informação, quando eu investigo. Aí a gente pode perguntar, mas professor, eu vou realizar essa investigação só no momento que o paciente ele está ali, que ele é internado, eu vou admitir ele e eu converso? Sim, esse momento é um momento importante. Mas pode ser que a gente vai levantando informações no decorrer do cuidado.
cuidado no decorrer dos dias de internação, né, no decorrer dos dias que eu converso com ele, e eu levanto uma informação importante que eu penso, bom, eu posso incluir isso, né, nos cuidados dele, e eu posso realizar alguma prescrição, algum planejamento que vai trazer mudanças para a sua saúde, né, para os seus cuidados. Tá? Então, não é somente nesse momento da admissão, em que a gente realiza essa visita de enfermagem para conhecer o paciente, eu posso levantar informações importantes no decorrer de todo o cuidado. Por isso que a gente fala que as etapas, elas não acontecem, ó, hoje eu vou fazer a primeira etapa, agora eu vou fazer a segunda etapa. Não, a gente planeja, a gente organiza, mas no decorrer do tempo a gente vai vendo que eu posso modificar, por exemplo, um diagnóstico de enfermagem, diante da avaliação que eu fiz para o paciente. Eu falei, nossa, o paciente ele melhorou consideravelmente. Esse diagnóstico de enfermagem não faz mais parte dele, vamos mudar, né? Então, muda diagnóstico, muda planejamento também, porque o nosso paciente ele muda constantemente, certo? Mas vamos por partes, então agora vamos relembrar alguns quesitos importantes relacionados ao exame físico. Então, agora eu trago para você algumas formas, né, que nós podemos realizar o exame físico. Então, a gente pode fazer o exame físico de uma forma mais geral, naquele primeiro momento em que nós analisamos como um todo o paciente, e depois nós iremos realizar de uma forma mais específica, né, que pode ser, por exemplo, por sistemas ou encéfalo-caudal, né? Então, eu posso, primeiramente, priorizar sistemas, começando pelo sistema tegumentar, depois eu vou no sistema neurológico, vejo o sistema pulmonar, sistema cardiovascular e assim por diante, assim como eu posso ver encéfalo-caudal, ou seja, desde o couro cabeludo até o dedão do pé, né, seguindo uma sequência lógica, tá? E aí, para a realização do exame físico, a gente tem o quê? Os nossos métodos propedêuticos, inspeção, que é aquela avaliação que eu verifico, né? Eu olho ali o paciente e vou observar, né, algumas anormalidades. A palpação, em que eu realizo a palpação direta, indireta, profunda, né? Vários tipos de palpação que nós temos. A percussão, em que eu utilizo também as minhas mãos para fazer a percussão em algum local e por meio desse som a gente pode identificar, né, alguma anormalidade. E também por meio da ausculta, em que eu utilizo, né, o estetoscópio para auscultar pulmão, escutar coração, escutar também o nosso abdômen, né, para ver os ruídos hidroaéreos, por exemplo. A gente utiliza isso por meio da ausculta. Então, para a gente realizar o exame físico, a gente utiliza alguns aparelhos que nos darão, né, um embasamento e vai nos ajudar nesse processo. Como, por exemplo, o estetoscópio, o esfigmomanômetro para verificação de pressão arterial, a fita métrica, né, para a gente ver ali ver os dados antropométricos do nosso paciente, o termômetro, a balança, a lanterna. Então, são materiais de apoio que nos auxiliam na realização desse exame físico. E o que é importante? É importante que a gente tenha um ambiente confortável, que seja acolhedor, para garantir a privacidade do nosso paciente. Então, a gente tem que ter alguns cuidados importantes, né, na realização desse exame físico, né? Então, a gente vai conversar com o paciente, se apresentar, né? A gente tem na maioria das instituições, a gente tem um impresso próprio que nos dá ali uma diretriz, né? Um norte, né, de como que nós podemos realizar a entrevista, como também o exame físico, e a gente vai ali acrescentando as informações que nós vamos obtendo do nosso paciente. Mas é importante que a gente utilize de um ambiente acolhedor, que a gente priorize a privacidade, né, do nosso paciente, colocando biombos, às vezes solicitando, né, para o acompanhante, caso o paciente ele se sinta um pouco incomodado, né, para a gente realizar, né, o exame físico, colocando, deixando, né, exposto somente uma parte do órgão, né, que vai ser verificado. Não, por exemplo, o paciente está deitado, a gente pega, puxa, né, o lençol dele, deixa ele totalmente descoberto e às vezes ele fica ali, né, totalmente ali desconfortável com a situação. Então, eu posso expor somente o local em que eu vou verificar, tá? Então, são questões aí de cuidado que nós precisamos ter com o nosso paciente nesse momento aí, que é íntimo para ele também e que a gente precisa estabelecer
um relacionamento de confiança, né? Para que ele possa também facilitar e também nos ajudar com informações importantes, né, durante esse processo, certo? Então, vamos lá continuar falando sobre o exame físico. Então, quando a gente fala de uma avaliação inicial, é o primeiro contato com o paciente. Então, o enfermeiro ele deve fazer uma inspeção geral, que nós chamamos uma inspeção mais geral. Que a gente vai observar o estado aparente da saúde, a sua higiene pessoal, o seu nível de consciência, ele está consciente, ele está orientado em tempo e espaço, comunicativo, ele está confuso, desorientado, então esse nível de consciência é importante. O estado nutricional e da hidratação do nosso paciente, como que é a sua postura, atividade motora, né? Ele está com as forças de membros inferiores preservadas, tem dificuldade de deambular, né? Tudo isso é importante nessa inspeção mais geral. O seu aspecto geral da pele, né? Se a pele está hidratada ou não, se ele apresenta alguma ferida, né? Alguma lesão de pele também. O seu humor e o tipo de fala, né? Então, como que está o seu humor? Né, ele está ali contribuindo, né, com a nossa entrevista, né, com a comunicação, está bem comunicativo, ele está ansioso, será que ele está deprimido, né? São questões de humor que a gente vai identificando nessa avaliação inicial em que nós fazemos uma inspeção mais geral. Então, o que é importante nessa avaliação inicial? Expor apenas um segmento, né, do corpo a ser inspecionado, então não fazer uma exposição maior do nosso paciente, documentar a avaliação inicial no prontuário nessas primeiras 24 horas. Então, quando a gente avalia, a gente vai documentar. A maioria das instituições possuem, né, um impresso próprio, né, para a realização desse momento da investigação. E também investigar informações aprofundadas diante de achados alterados. Então, às vezes, a gente identifica algum achado no nosso paciente, a gente aproveita e pergunta para ele, porque aí a gente consegue aprofundar melhor, né, no porquê que ele tem, por exemplo, algum sinal que nós encontramos nesse momento, tá? E depois a gente realiza o exame físico mais específico, que a gente pode fazer, por exemplo, né, por sistemas, ou também, como eu falei anteriormente, de forma encéfalo-caudal. Então, quando eu falo desse exame físico mais específico, a gente pode ver por sistemas. Então, por exemplo, o sistema neurológico, a gente vê o quê? O nível de consciência, a sua força muscular, a sua sensibilidade, coordenação motora, os seus equilíbrios, os seus reflexos medulares. Se ele tem alguma irritação meníngea, por exemplo, a gente pode avaliar, né, nesse momento. Na parte respiratória, a questão da inspeção, tanto estática como dinâmica, né, fazemos a verificação, expansão, né, torácica, se ele está conseguindo expandir, tudo isso é inspeção, a gente está verificando, olhando, né, ali o nosso paciente antes de realizar os outros métodos propedêuticos, como, por exemplo, a palpação da traqueia, expansibilidade torácica, a gente pode fazer por meio da palpação também, né, para ver a expansão ali do tórax do paciente. A percussão, né, na parte posterior, né, a gente realiza a percussão pulmonar também, e a ausculta, verificando os murmúrios vesiculares e se o paciente ele possui ruídos adventícios ou não. Já no momento mais cardiovascular, do sistema cardiovascular, a gente pode realizar a inspeção, a palpação e a ausculta, né? Na parte cardiovascular, nós não realizamos a percussão, né? Nós não percutimos o coração, por exemplo, mas a gente faz a inspeção, palpação e a ausculta. Verifica bolhas cardíacas, pulso, né? A perfusão periférica, verifica, né, se as bolhas cardíacas estão rítmicas, normofonéticas. Então, são alguns pontos desse sistema cardiovascular. No sistema digestório, a gente vai verificar as queixas, os padrões, né, os hábitos alimentares, os hábitos de evacuação, né, tudo que seja relacionado para a parte digestória. Podemos fazer a inspeção também, né, verificando, por exemplo, né, se na região abdominal tem alguma mancha, né? Que cor que é essa mancha, né? Se está abaulado ou não, né? Qual que é o formato desse abdômen. Então, tudo isso por meio da inspeção. A ausculta, nós verificamos
temos os ruídos hidroaéreos, podemos realizar percussão, né, nos nossos quadrantes aí abdominais e fazer a palpação, né, para saber o tamanho, forma e a posição dos órgãos também do nosso sistema digestório. No sistema locomotor, nós podemos realizar também a inspeção, a palpação, né, dos ossos, das partes mais moles, para ver se a gente encontra algum achado, algo anormal. O grau de mobilidade do nosso paciente, qual que é a sua força motora. A gente pode pegar, por exemplo, né, os membros superiores, pegar na mão do nosso paciente e verificar a força. Pedir para ele apertar bem, né, as nossas mãos para a gente verificar, né, se o paciente está com a sua força motora ali preservada, né? Então, são alguns dos exercícios, né, e dos modos de técnicas que nós podemos utilizar, né, para verificar essa força motora também. Então, vamos lá continuar falando sobre isso. A sua sensibilidade dentro da pele, postura, marcha, são alguns pontos que nós podemos verificar com relação à parte locomotora. Junto a isso, a gente tem também a parte tegumentar, que é do tecido, né? Então, nós podemos verificar a pele como um todo, né? A sua coloração, umidade, textura, a temperatura, o turgor, se há lesões ou não, como que está as unhas, os pelos, as unhas estão fracas, quebradiças, né? A ausência, né, de pelos em determinados locais, né? Como que tá? Então, são questões que a gente vai verificando, né, no exame físico, tanto de forma geral como específico, tá? Então, eu trouxe aqui só para a gente fazer só para a gente recapitular, né, uma revisão bem rápida do exame físico, como nós podemos realizar, e de alguns sistemas que vocês puderam, né, estudar isso nas disciplinas anteriores. Mas é importante a gente relembrar, porque o exame físico ele é uma parte que é essencial quando nós falamos na primeira etapa do processo de enfermagem, que é a investigação, assim como também a anamnese, que é essa coleta de dados, tá? Então, para finalizarmos essa primeira etapa, nós vimos que o que compõe a primeira etapa do processo de enfermagem, que é a investigação, é a anamnese, que é a coleta de dados, e também o exame físico, que nós podemos realizar por sistemas, como eu apresentei para vocês, ou a gente pode realizar, né, daquela forma que a gente começa, do nosso couro cabeludo, vai vendo os olhos, nariz, cavidade oral, né, a parte auricular, pescoço, vê a parte de tórax com o sistema respiratório, pulmão, coração, e vai descendo até a ponta do pé, tá? Então, nós, enquanto enfermeiros, depois de formados, a gente tem essa possibilidade de escolha de como que nós iremos realizar o exame físico. A gente tem o quê? Uma autonomia de escolha, tá? Mas, enquanto isso, vocês, enquanto estudantes, vão testando todas as formas, aprendendo com todas as formas para vocês criarem nessa habilidade e ser um profissional competente, né? Lembrando, né, que para eu ser um profissional competente, eu preciso ter conhecimento, né, sobre o que eu estou fazendo, a habilidade, que é isso, né, de colocar em prática, e junto com o conhecimento e a habilidade, eu consigo ter o quê? Atitude, tomada de decisões. Então, quando eu identifico algo anormal, eu consigo ter decisões assertivas. Então, para eu ser um profissional competente, um enfermeiro competente, eu preciso saber um exame físico, realizar um exame físico completo no meu paciente para tentar identificar esses achados, certo? Então, vamos lá para a nossa próxima temática. Diagnóstico de enfermagem NANDA. Agora, nós vamos começar, então, a falar sobre a segunda etapa do processo de enfermagem, que é o diagnóstico de enfermagem, e nós vamos dar uma ênfase também na taxonomia NANDA, para vocês saberem o que é essa taxonomia e também para a gente compreender, depois nós falaremos especificamente sobre a taxonomia NANDA também, que aqui no Brasil a gente utiliza muito essa taxonomia, que quer dizer uma classificação, um agrupamento das informações, para a gente utilizar na prática, tá? Para poder trazer uma padronização dos diagnósticos de enfermagem. Por quê? Porque quando a gente fala em diagnóstico de enfermagem, eu não posso tirar um diagnóstico da minha cabeça, né? E inventar determinado diagnóstico. Eu posso utilizar, como por exemplo o NANDA,
para a realização do título do diagnóstico e, a partir, né, do diagnóstico NANDA, da taxonomia NANDA, criar um diagnóstico de enfermagem de acordo com os achados que eu encontrei do meu paciente. Então, as etapas do processo de enfermagem, elas estão interconectadas, tá? Para eu poder realizar um diagnóstico de enfermagem, eu preciso ter o quê? Acesso às informações do meu paciente, né? De acordo com as suas especificidades, as suas particularidades, o que eu identifiquei. Os achados encontrados, eu realizo esse diagnóstico de enfermagem. Então, vamos lá falar sobre isso, tá? Então, o que é o diagnóstico de enfermagem? Ele é um processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que vão me ajudar a tomar decisões com relação à assistência de enfermagem. Então, eu tenho um agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, na etapa da investigação. Eu vou fazer uma interpretação desses dados e, a partir disso, eu crio o diagnóstico de enfermagem. Então, ele é a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. Então, eu tenho um diagnóstico de enfermagem, eu tenho os dados, realizo o diagnóstico de enfermagem e, a partir desse diagnóstico de enfermagem, que eu vou traçar o meu planejamento, o resultado que eu espero para o meu paciente. Então, tá bom, vou trazer um exemplo para vocês para ficar mais claro, né? Se eu não trazer exemplo, vocês vão conseguir entender esse processo de enfermagem. Por exemplo, eu vou fazer a entrevista, né, a investigação do meu paciente, que acabou de internar, um senhor de idade, né, um senhor idoso que tem 80 anos, ele é acamado, ele está emagrecido, mas a sua família cuida muito bem dele, Então, eu fui, conversei, né, ele foi internado devido a uma infecção do trato urinário e ele é acamado, ele está com os membros, a diminuição de força em membros inferiores devido a uma sequela de um AVE isquêmico que ele teve há algum tempo atrás. Verifiquei os sinais, a minha equipe como um todo verificou os sinais vitais, eu conversei com ele, conversei com a família, porque ele é consciente, ele é orientado e conseguiu passar as informações necessárias para mim. Mas eu percebi no exame físico que ele está bem emagrecido e que ele tem várias proeminências ósseas, só que ele ainda não tem a lesão por pressão. Ele vai ficar um tempo internado na unidade e eu preciso, ali diante dessa informação, que ele é acamado, emagrecido, idoso, não está bem hidratado, né, está desidratado, e está, né, com a sua pele ali fragilizada. Então, diante dessas informações, o que eu posso prever? Que esse paciente, no futuro, ele pode desenvolver uma lesão por pressão se eu não cuidar bem dele, né, diante do meu dia a dia ali, junto com a equipe de enfermagem. Então, eu posso realizar um diagnóstico de enfermagem a partir desses dados que eu levantei e agrupei, porque eu levantei esses dados em momentos diversos ali da minha entrevista. Depois disso, eu vou agrupar os dados diante da sua similaridade. E eu percebo que o meu paciente, então, ele pode desenvolver uma lesão por pressão. Então, o que a gente vai verificar? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que a gente tem tipos diferentes de diagnóstico. E tem um tipo de diagnóstico que a gente trabalha com risco. Então, ele pode ter um risco de desenvolver lesão por pressão. E a gente tem um diagnóstico de enfermagem que fala sobre isso, né? Risco de desenvolver, né, essa lesão. Então, eu vou trabalhar com esse diagnóstico para pensar que, como é um resultado que eu espero, que no decorrer do tempo que o meu paciente vai ficar internado, que ele não desenvolva nenhuma lesão por pressão. Então, eu tenho esse diagnóstico de enfermagem e eu tenho, até o momento, o resultado que eu quero, né, que vai ser a próxima etapa. Então, guardem bem essa situação, tá? A gente vai trabalhar com essa situação. Identificamos os potenciais problemas do nosso paciente, desenvolvemos um diagnóstico de enfermagem, certo? A partir desse momento, a gente vai pensar nas outras etapas, que é o planejamento da assistência diante desse diagnóstico de enfermagem que nós identificamos, certo? Mas pode ser também um outro exemplo, que o paciente está internado, uma senhora idosa, com pneumonia. Então, ela teve febre, eu fiz a ausculta pulmonar,
e ela tá com roncos, né? Então, devido a essa pneumonia, que foi o diagnóstico médico, febre, roncos, ela tá com dificuldade para respirar, tá com uma dispneia. Então, eu elenco junto aí esse agrupamento das informações que eu tive e eu posso, então, deduzir que ela tem um diagnóstico de enfermagem, que é troca de gases prejudicadas. Então, pensem, só para vocês acalmarem o coração com relação ao diagnóstico, quanto mais a gente vai praticando, trabalhando, realizando, a gente já vai guardando os diagnósticos de enfermagem e entendendo que a gente pode, diante do que nós identificamos, trabalhar com esse diagnóstico que encaixa, tá? Então, vamos parar nesse momento que agora a gente vai trabalhar diagnósticos de enfermagem. E aí, a gente tem a diferença entre diagnóstico de enfermagem e diagnóstico médico. Diagnóstico de enfermagem, ele é focado nos sinais e sintomas e nas respostas humanas frente à doença. Então, a gente não diagnostica o quê? A doença propriamente dito, tá? Quem faz isso é o diagnóstico médico. O diagnóstico médico, ele é focado nos problemas de funcionamento dos órgãos e sistemas. E nós diagnosticamos o quê? Cuidados, sinais, sintomas, tá? As respostas humanas frente à doença. Quando nós realizamos cuidados de enfermagem, a gente não só prioriza, por exemplo, o paciente, a gente pode, diante dos nossos cuidados, a gente tem diagnóstico para isso, referente à família do paciente também e da comunidade como um todo, tá? Então, de uma forma mais integral, mais global, esses cuidados de enfermagem que nós realizamos, tá? Então, não é a mesma coisa, diagnóstico de enfermagem e diagnóstico médico. Diagnóstico de médico é focado na doença, o nosso é focado nos cuidados, realmente, tá? Para tentar prestar uma assistência de enfermagem de qualidade. Então, agora eu trago para você nesse slide um pouco do histórico sobre os diagnósticos de enfermagem. Então, nós começamos com essa história de diagnóstico em 1950, quando o McManus inclui como função do enfermeiro a identificação de diagnósticos de problemas de enfermagem. Em 66, a Virginia Anderson, que foi uma teorista de enfermagem também, ela elabora uma lista de 14 necessidades humanas básicas. E aí, traz também alguns problemas onde a enfermagem ela pode atuar. Em 73, nós tivemos a primeira Conferência Nacional sobre classificação de diagnósticos de enfermagem. Então, foi o primeiro movimento a se pensar numa padronização dos diagnósticos de enfermagem. Em 87, nós tivemos, então, a criação do NANDA internacional, tá? Esse aqui não é um NANDA 1, esse é um NANDA de I, que diz NANDA internacional, que propôs a primeira classificação de diagnósticos de enfermagem, que foi a taxonomia 1. E hoje, que nós utilizamos ainda, a partir de 2017, nós adotamos a taxonomia 2. Quando nós falamos em taxonomia, nós estamos falando na ciência ou técnica de classificação, tá? Então, é como se fosse NANDA adota a classificação 2. Por quê? Porque no livro NANDA a gente tem toda uma organização entre domínios e classes. Então, é classificado os diagnósticos de enfermagem desta forma, nessa taxonomia, ou seja, nessa classificação, tá? Então, vamos lá falar mais sobre isso também. Então, nós temos agora a taxonomia NANDA 2. Eu trouxe como referência 2018 e 2020, nós temos o livro de 2021, mas como eu estou trabalhando com PDF com vocês de 2018 e 2020, e para quem tem o livro físico 2021 pode utilizar da mesma forma, a gente vai utilizar como referência esse NANDA, tá? Então, não tem problema. Ai, professor, eu tenho 18, 20, eu tenho que descartar o livro, essa NANDA, porque já surgiu uma atualização? Não, né? Pode ir utilizando quando você quiser, né, adquirir o 2021, você vai utilizar, mas não vai, de forma alguma, comprometer o seu conhecimento diante, né, dessa atualização do NANDA, tá? Então, a taxonomia é uma forma de classificar ou ordenar coisas em categorias, grupos e subgrupos. E quando a gente olha, né, no nosso livro do NANDA, olhem aí, manuseiem. Quanto mais vocês olharem, mais vocês vão tendo
aproximação e uma clareza também, vocês vão perceber que ele é dividido entre domínio e algumas classes. E dentro destas classes, nós temos os diagnósticos de enfermagem, tá? Então, né, o que teve de mudanças para esse NANDA de 2018-20? Inclui indicadores como população de risco e condições associadas. Professor, o que muda de um NANDA para outro? O que muda é, às vezes, o acréscimo de algum diagnóstico de enfermagem, às vezes há uma atualização, né, mudança, às vezes, de terminologia, né? Por exemplo, nós tínhamos antes, nos NANDAs antigos, a utilização do termo úlcera por pressão. Nós tivemos uma mudança de nomenclatura em que nós não usamos mais essa terminologia, úlcera por pressão. Então, nessas atualizações, muda-se para lesão por pressão, tá? Então, a gente pode ter, nessas atualizações, a retirada de diagnóstico, a inclusão de diagnóstico, a mudança de terminologia, mas é nisso que muda, tá? E é por isso que a gente pode utilizar, né, essas versões que não são tão atualizadas e não vai modificar nada, né, diante do nosso cuidado, tá? Então, vamos lá continuar falando sobre isso. Então, inclui indicadores como população de risco e condições associadas. E na taxonomia 2, nós trabalhamos, então, com 3 níveis, 13 domínios, 47 classes e 234 diagnósticos de enfermagem, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês a classificação, o que seriam os domínios, que é a esfera de estudo ou interesse, como se fosse o tema mais geral. Dentro dos domínios, nós temos as classes, que é a divisão de pessoas por qualidade, grau ou categoria. E em cada classe nós temos os diagnósticos de enfermagem. Então, esse diagnóstico de enfermagem, ele já é mais o julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família, da comunidade a problemas de saúde. Então, percebam aqui, ó, que nós fazemos diagnósticos de enfermagem tanto para o indivíduo, que é o paciente, que é o nosso cliente, para a família e também para a comunidade. Então, isso acaba sendo diferente também de um diagnóstico médico. Então, ó, como que acontece todo o passo a passo, desde a coleta de dados até a realização de um diagnóstico? Então, a gente faz, ó, lá na primeira etapa da investigação, a coleta de dados inicial, né? Então, coleta de dados, a gente analisa esses dados e agrupa as informações de acordo com a sua similaridade. Depois disso, a gente pode fazer o quê? Possíveis diagnósticos diante desse agrupamento. Então, a gente considera, primeiramente, todos os diagnósticos possíveis que combinem com as informações que nós temos. Depois, a gente faz o quê? Uma coleta de dados em profundidade, focando mais os nossos dados com algo que seja realmente pertinente ao cuidado que nós iremos organizar para o nosso paciente. Depois disso, a gente faz a análise desses dados e aí a gente confirma, será que esse diagnóstico realmente para o meu paciente? Não. Esse diagnóstico não é prioritário. Então, dá para a gente, né, descartar. E definindo, então, o diagnóstico de enfermagem prioritário, que vai ser aquele que nós iremos planejar o cuidado. Por que eu falo isso para vocês? Porque diante de todos os dados que nós levantamos, nós podemos ali ter um monte de diagnósticos de enfermagem. Eu incluo todos esses diagnósticos de enfermagem para o meu paciente? Não. Eu coloco o que é prioritário, o que realmente ele necessita para aquele momento, para que eu, em cima desse diagnóstico, planeje o cuidado para o meu paciente, tá? Então, por isso que tem que trabalhar com diagnósticos prioritários. Então, vamos lá, continuar falando sobre isso também. E, diante disso, né, a gente tem um sistema multiaxial, né, que a gente fala ali, né, que a taxonomia NANDA, ela é multiaxial porque tem várias funções ali, né, para trabalhar para o nosso, pensando, né, no nosso paciente, na nossa família e na comunidade como um todo. Então, ela é formada, a taxonomia, por 7 eixos centrais, que são os componentes que acabam sendo combinados para o desenvolvimento desses diagnósticos. Então, tem a ver com o quê? Com o foco no diagnóstico, o sujeito, né, do diagnóstico, o julgamento. Então, tem alguns diagnósticos de enfermagem que a gente trabalha mais com julgamento, outros com localização, né? Então,
em que local, né, será realizado determinado diagnóstico. Com a idade, então tem diagnóstico que é mais referente à criança, mais a idoso, né? Então, tem a ver também com... Desculpa, pessoal, tossi aqui. Com a idade mais criança, adulto, né, idoso, com o tempo, com situação de diagnóstico. Aqui, eu não queria nem que vocês ficassem muito focados, porque é só para a gente saber que existem esses 7 eixos e que, diante dos diagnósticos que nós realizamos, eles podem se encaixar, né, diante desses eixos, ou os eixos podem se unir para que a gente construa o diagnóstico de enfermagem, tá? Então, são eixos que podem nos basear nessa construção. Mas o que é importante vocês saberem? Que nós temos alguns componentes estruturais para ajudar, então, a nós realizarmos o diagnóstico de enfermagem. Então, vocês lembram que eu falei que a taxonomia Nanda, ela é classificada com domínio, classe e o diagnóstico de enfermagem. Por isso que é uma taxonomia, porque ele traz o quê? Uma organização, uma sistematização, né? Taxonomia quer dizer isso. Então, aqui, lá no nosso Nanda, vocês vão perceber que ele tem essa figura que vai organizar os diagnósticos de enfermagem. Essa parte de cima, nós temos o quê? Os domínios, que são os temas centrais. Então, por exemplo, tá, pessoal? Só para a gente ter ali, fazer uma comparação com o que a gente está trabalhando. Eu tenho um paciente que ele está tendo problemas com relação à nutrição, né? Então, ele está desnutrido, né? Ele não está conseguindo ingerir os alimentos. Então, eu procuro no domínio nutrição para poder identificar a classe, que é essa parte aqui, que está abaixo do domínio. E dentro de cada classe, eu posso encontrar um diagnóstico de enfermagem que está relacionado com todos os achados que eu encontrei do meu paciente. Temos inúmeros diagnósticos de enfermagem em cada uma dessas classes e desses domínios, tá? Precisamos decorar, professora? Não precisa. O que a gente precisa conhecer? Os domínios, porque é a partir desse domínio que eu posso chegar até a classe e dentro dessa classe eu tenho esses diagnósticos de enfermagem, tá? Então, ó, componente estrutural para identificação, né, de um título de diagnóstico de enfermagem, eu vou procurar por domínio. Depois, nós temos as classes e dentro de cada classe, nós temos o diagnóstico de enfermagem, certo? E aí, nós temos, então, 13, né, domínios: percepção, cognição, autopercepção, papéis e relacionamentos, sexualidade. Dentro de cada um desses domínios, nós temos inúmeras classes, né, para a gente poder compreender. Então, ó, aqui, ó, enfrentamento, intolerância ao estresse, princípios de vida, segurança e proteção, conforto, crescimento e desenvolvimento. Então, todos esses domínios, né, que eu trouxe para vocês, ele tem a ver com algo relacionado à enfermagem, tá? Então, o que é interessante quando a gente utiliza o PDF? A gente faz um Ctrl F, coloca ali, né, um domínio, a gente consegue chegar, algum nome, a gente consegue chegar, né, num domínio de forma mais fácil, mais dinâmica, assim falando. Dentro do domínio, a gente tem várias classes e dentro dessas classes a gente tem várias possibilidades de diagnósticos de enfermagem. Então, o que eu oriento a vocês? Olhem aí a taxonomia Nanda, procurem por algum domínio, por alguma classe e dentro dela esses diagnósticos de enfermagem, certo? Então, vamos lá continuar falando sobre isso. E aí, né, nós temos essa questão mais de organização dos componentes estruturais para a gente chegar a um título de diagnóstico diante do achado que nós encontramos. Depois disso, o que nós vamos fazer? O diagnóstico de enfermagem propriamente dito. Então, qual que é a estrutura de um diagnóstico de enfermagem? Ele pode ter o título, que é o enunciado, que deve ter uma descrição clara e precisa. Depois a gente vai ter os fatores relacionados, que é a causa do problema. Esse fator relacionado,
que a gente vai poder identificar por que ele teve aquele determinado problema. É a causa propriamente dita. Fatores de risco, eu trabalho somente quando a gente tem os diagnósticos de risco, tá? Diagnóstico de risco, ele não tem, né, a característica definidora, que eu já vou explicar para vocês. Mas, por exemplo, eu já vou explicar também os tipos de diagnóstico para ficar mais claro, tá? Mas nesse componente de a estrutura de um diagnóstico de enfermagem, nós podemos ter esses componentes, tá? Então, ó, o título, que ele é o enunciado, o fator relacionado, que é a causa do problema, o fator de risco, não tenho ainda nada identificado. Então, eu trabalho com diagnóstico de risco diante do que eu visualizei no meu paciente. Já a característica definidora é os sinais e sintomas, ou seja, ele é os achados que eu encontrei no meu paciente. Características definidoras são os sinais e sintomas, ou seja, os achados identificados no paciente, tá? Que levaram o enfermeiro a concluir que aquele problema existe. Depois, quando eu colocar os exemplos, vai ficar mais claro para vocês. Então, nós temos tipos de diagnósticos. Diagnósticos que são baseados no problema identificado, de acordo com os sinais e sintomas que nós vimos no paciente, a gente vai realizar um diagnóstico focado naquilo. Nós temos o diagnóstico de risco, que é igual aquele exemplo que eu dei para vocês, que ele tem risco de desenvolver determinado problema, mas que eu já identifiquei de uma forma precoce. Eu trabalho com o quê? Com prevenção. Então, o diagnóstico de risco. Eu tenho também diagnóstico de promoção da saúde, que não tem a ver com o problema identificado e nem um futuro problema. Eu vou trabalhar com promoção, para promover a saúde para ele. Então, ó, percebam que o diagnóstico de enfermagem também não é só baseado em problema. Eu posso trabalhar com promoção da saúde. E temos os diagnósticos de síndrome, que eles não são tão utilizados, mas são importantes também, tá? Porque quando eu falo, então, desse diagnóstico de síndrome, ele é um agrupamento de diagnóstico que ocorrem juntos e que são melhor manejados em conjunto, usando, então, intervenções similares, tá? Então, nós temos, por exemplo, uma síndrome, um diagnóstico de síndrome de estresse por mudança. Então, vai depender de vários fatores e a gente pode agrupar o diagnóstico de síndrome para trabalhar, né, esse determinado problema, certo? Então, aqui, ó, exemplo, tá? Um diagnóstico baseado em problema. Título do diagnóstico: volume de líquidos excessivos, fatores relacionados, ó, relacionado à ingestão inadvertida de alimentos ricos em sódio, porque foi por isso que ele teve o volume de líquidos excessivos, que é a causa do problema. Características definidoras, sinais e sintomas, evidenciado por quê? Por um balanço hídrico positivo. Então, a gente tem aqui um diagnóstico baseado em problemas, que vai ter no seu componente estrutural o título de diagnóstico, os fatores relacionados e as características definidoras. Então, quando eu falo em um diagnóstico baseado num problema que eu identifiquei de forma real, para eu realizar um diagnóstico completo, ele tem que ter o título, o fator relacionado e a característica definidora. Já para um diagnóstico de risco, de um provável problema que eu vou identificar lá no futuro, ele vai ter, então, um título de diagnóstico, ó, risco para infecção. Então, às vezes, a gente identificou que esse paciente ele tem um risco de desenvolver uma infecção no futuro. E aí, a gente vai ter o quê? Na sua estrutura, o fator de risco, que é evidenciado por vacinação inadequada e imunossupressão. Então, ele pode desenvolver uma infecção porque ele não foi vacinado e ele está, né, com o seu sistema imune comprometido. Então, é evidenciado, né, o fator de risco, a gente utiliza essa palavra, tá? Voltando aqui no diagnóstico por problema, só para vocês entenderem, né, diante de uma realização de um diagnóstico, o que é um fator relacionado e o que é uma característica definidora, tá? Então, quando vocês verem essa palavra, ó, relacionado, nós teremos um fator relacionado, o que vir depois disso. Quando a gente tem o evidenciado por ou caracterizado por,
vai ser o quê? Uma característica definidora, tá? Então, guardem isso. Guardem isso. Quando eu for escrever um fator relacionado, eu vou escrever essa palavra, relacionado a. Quando eu for utilizar uma característica definidora, que é os sinais e sintomas, evidenciado por ou caracterizado por, que será, então, uma característica definidora. Então, ó, diagnóstico de promoção da saúde. Então, eu vou promover saúde. Título do diagnóstico, disposição para amamentação melhorada. Aí, nesse diagnóstico de promoção, eu só vou ter o quê? Característica definidora, eu não tenho fator relacionado, né? Então, porque eu não tenho a causa desse problema, né? Eu tenho alguns sinais e sintomas que vão me ajudar a construir esse diagnóstico de promoção da saúde. Então, quando eu utilizo características definidoras, eu utilizo essa palavra, evidenciado por ou pelo, ou caracterizado por ou pelo, tá? E aí nós temos um diagnóstico completo, ó, disposição para amamentação melhorada, evidenciada pelo desejo da mãe em amamentar com exclusividade. Um exemplo de um diagnóstico de enfermagem de promoção da saúde. E o de síndrome, ó, por exemplo, ó, título do diagnóstico, síndrome do idoso frágil. Fator de risco, aí eu vou ter o quê? Um fator de risco, que ele vai ser relacionado a história de quedas e evidenciado por, característica definidora, ó, evidenciado por ou caracterizado por intolerância à atividade e isolamento social. Características definidoras é o que nós identificamos, os achados que nós encontramos, que é os sinais e sintomas, né, as características definidoras, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês alguns dos exemplos, né, de diagnóstico de enfermagem. Eu vou fazer um vídeo explicando para vocês como que a gente maneja o Nanda e vou colocar naquele Padlet, tá? Porque nós temos um tempo tão rapidinho e eu gosto de falar, por mim, ficar falando aqui para vocês sobre diagnóstico umas 10 aulas, tá? Mas eu vou tentar colocar mais informações para vocês lá no nosso Padlet, certo? Então, vamos lá partir para nossa situação problema. Diagnósticos de enfermagem. Então, agora eu vou trazer uma situação problema para a gente conseguir visualizar melhor essa questão da confecção dos diagnósticos de enfermagem. Vamos lá? Então, eu trago para vocês a história de um estagiário de enfermagem que está cuidando de um senhor de 35 anos, solteiro, motorista, com diagnóstico médico de infarto agudo do miocárdio, está no segundo dia de internação. Ele é consciente, comunicativo, ansioso, não tem queixas álgicas, se diz bem para ir embora, ele está ansioso para ir embora. Seus familiares estão em outra cidade, o que lhe causa preocupação, pois ele não pôde avisá-lo sobre sua internação. Ao exame físico, o estagiário verificou que ele está com tórax simétrico, murmúrios vesiculares presentes, bilateral, sem ruídos, frequência respiratória de 26 respirações por minuto, bulhas rítmicas, normofonéticas em 2 tempos sem sopros, frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, uma PA de 140 por 90. Então, o abdômen distendido, indolor à palpação, superficial e dolorosa palpação profunda, enfosse ilíaca esquerda, maciçez da percussão, ruídos hidroaéreos presentes. Relata que sua última evacuação foi há 3 dias e sem edemas nos membros inferiores. Então, aqui a gente tem vários achados importantes diante do nosso paciente que nós realizamos a primeira etapa de anamnese e exame físico. Nos antecedentes familiares, diabetes, coronariopatia, descobriu durante a internação que está com as suas taxas glicêmicas acima do normal, refere ser sedentário, ter dieta alimentar composta por alimentos bem salgados e gordurosos em sua maioria, além de intervalos longos entre uma refeição e outra. Então, qual o diagnóstico de enfermagem é relevante nesse caso? Quais são os diagnósticos, né, de enfermagem, então, que nós podemos pensar, né, para criar para esse paciente? Então, o que a gente vai fazer? Agrupar os achados alterados e relevantes, inferir hipóteses diagnósticas diante desses achados
inferir possíveis diagnósticos para a gente chegar em diagnósticos prioritários. Então, por exemplo, ó, ansiedade, título de diagnóstico, ó, relacionado a, fator relacionado. A mudança de condição de saúde, evidenciado por característica definidora, ó, preocupação e dispneia, que são sinais e sintomas. Outro diagnóstico, constipação, diagnóstico de enfermagem, título, relacionado a, fator relacionado. A mudança ambiental, a causa dessa constipação, a mudança ambiental recente ou hábitos alimentares inadequados. Evidenciado por ou pela, que é a característica definidora, ou sinais e sintomas, ó, que foi as causas que nós encontramos. Distensão abdominal, dor abdominal e uma cesseza percussão. E ele tem também um diagnóstico de risco, ó, risco de glicemia instável, fator de risco. Então, eu tenho que, qual que é o fator de risco? Relacionado ao seu estresse excessivo e ao conhecimento insuficiente da doença, tá? Então, quanto mais nós vamos criando uma proximidade com os diagnósticos, mais vai ficando fácil para a gente colocar eles em prática. Agora, então, vamos para o nosso quiz. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui no Mentimeter. Então, vocês podem entrar no nosso Mentimeter por meio do código 725-77678. 725-7678. 7257-7678. Já temos aí algumas pessoas que entraram. Então, vamos lá dar continuidade para a gente conseguir terminar nossa aula a tempo. Vamos para a nossa primeira pergunta. Quanto mais vocês respondem rápido, mais vocês pontuam. Qual a segunda etapa do processo de enfermagem? É a investigação, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento ou a avaliação? Qual que é a segunda etapa do processo de enfermagem? Tá bem fácil essa questão também. Investigação, diagnóstico de enfermagem, planejamento ou avaliação. Qual que você acha que é a resposta correta para essa pergunta? Segunda etapa do processo de enfermagem. 8 segundos finais. Vamos ver quantos irão acertar. 1 segundo. 19 acertaram. Diagnóstico de enfermagem. Muito bem. Vamos ver quem está em primeiro lugar. O Luiz, Polo de Capanema. O Polo de Piripiri está em segundo lugar. O João em terceiro e a Elisilda em quarto. Muito bem, pessoal. Vamos lá para a nossa segunda pergunta dessa aula. Quanto mais rápido vocês perguntarem, mais vocês pontuam, tá? Na avaliação inicial, devemos expor apenas o segmento do corpo a ser inspecionado ou todo o corpo do paciente. Ignorem essa opção 3, tá? Então, apenas o segmento do corpo a ser inspecionado ou todo o corpo do paciente. O que vocês acham que seria a resposta correta? Eu falei bastante isso quando nós falamos lá do exame físico, que faz parte da primeira etapa do nosso processo de enfermagem. Apenas o segmento do corpo a ser inspecionado ou todo o corpo do paciente. Qual a resposta que vocês acham que é a correta aí nessa questão? Apenas o segmento do corpo ou todo o corpo? Muito bem. 26 pessoas... Opa, não! Peraí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Voltando na nossa pergunta. É apenas o segmento do corpo a ser inspecionado, tá? Não todo o corpo, a gente não expõe todo o corpo do paciente. Lembra que eu falei para vocês? Então, 9 pessoas acertaram. E eu fui aqui no embalo achando que 26 tinha acertado, não acredito. Vamos ver o nosso ranking. Tá o João em primeiro, Polo de Piripiri em segundo, a Sabrina em terceiro e o Jorge em quarto. Vamos para a nossa terceira questão. Vamos lá. Quanto mais rápido vocês responderem, mais vocês pontuam.
processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa ajuda na tomada de decisão. Eu estou falando da etapa da investigação, do diagnóstico de enfermagem, da implementação ou da avaliação. Essa foi bem rapidinho, pessoal. Vamos ver quantos acertaram. E diagnóstico de enfermagem, tá? Ó, processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa. Onde que eu faço a interpretação e agrupamento para realmente tomar a decisão? No diagnóstico de enfermagem. Lembra quando eu conceituei o que é o diagnóstico de enfermagem? Então, vamos lá para o nosso ranking aí dos 4 primeiros colocados. Então, a gente tem o João em primeiro. Vamos ver se mantém o João? Mantém. A Sabrina em segundo, o Polo de Piripiri em terceiro e a Sheila em quarto. Pessoal, então vamos dar continuidade às demais temáticas da nossa aula de hoje. O tempo passa muito rápido, vamos lá? Classificação das práticas de enfermagem e da CIP. A gente vai falar sobre a CIP. Agora eu vou mostrar para vocês que nós temos algumas classificações que nos auxiliam a realizar o processo de enfermagem. O que essas classificações elas nos trazem? Padronizações. Por isso que a gente tem elas e que elas são utilizadas em determinadas etapas desse processo de enfermagem. Então, agora eu trago para vocês alguns dos exemplos que nós temos. Então, por exemplo, a CIP, que é uma classificação internacional para a prática de enfermagem, que ela ajuda a trazer essa padronização das etapas do processo de enfermagem, como o diagnóstico de enfermagem, né, o resultado que eu espero no planejamento e as intervenções. Então, ele é utilizado de forma geral e unindo diversas classificações. Nós temos o CIPESC, que é a classificação internacional das práticas de enfermagem em saúde coletiva. Temos também o diagnóstico de enfermagem NANDA, ele é um tipo de classificação. Nós também temos o NIC, que é a classificação das intervenções de enfermagem, e o NOC, que é as classificações dos resultados de enfermagem, tá? Então, essas classificações, elas vieram para trazer uma padronização, porque a gente tem ali diversas regiões, tanto aqui no nosso país, nós temos diversos países também, para a gente conseguir que cada, por exemplo, enfermeiro trouxesse da forma que ele achasse que fosse o mais ideal e a gente não tem né, uma certa padronização. Então, por isso que a gente tem essas classificações que nos auxiliam. Então, quando eu falo da CIP, a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, ela foi criada, né, pela classificação, na verdade, não é pela classificação, a gente chama Conselho, né, Internacional dos Enfermeiros, que pensaram, então, em uma forma uniformizada, né, padronizada de a gente trabalhar com as práticas de enfermagem. Essa CIP, ela é utilizada, não muito utilizada aqui no nosso país, mas quando ela é utilizada, ela é sistematizada pelas partes mais tecnológicas. Então, por exemplo, a gente tem um sistema já programado para utilizar essa CIP, tá? Então, eles utilizam esse sistema como base, essa classificação, para a construção dos diagnósticos de enfermagem, dos resultados e das intervenções, certo? Então, vamos lá falar mais sobre essa CIP. Então, ela é uma terminologia padronizada, ampla e complexa, que representa o domínio da prática da enfermagem no âmbito mundial. Ela é uma tecnologia da informação, por isso que ela é sistematizada num sistema mesmo tecnológico, né, num programa específico para isso, que proporciona a coleta, o armazenamento e a análise de dados de enfermagem em uma variedade de cenários, linguagens e regiões geográficas no âmbito mundial. Então, a instituição que, por exemplo, tem a CIP, eu vou lá, vou coletar os dados, vou inserir os dados levantados do meu paciente e o próprio sistema me ajuda a construir diagnóstico, a levantar resultados esperados e as intervenções de enfermagem. Então, facilita muito o processo, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês com a CIP? Que a CIP, ela é uma classificação, uma forma padronizada de organizar o processo de enfermagem para nós aplicarmos a assistência para o nosso paciente. Tá? Então, vamos lá falar mais sobre essa CIP. Então, nesse
sistema, né, da CIP, nós já temos várias versões, mas essa última versão, ela é organizada, então, também em eixos, como foco, julgamento, o cliente em si, a ação, os meios e recursos, a localização e o tempo. Professora, eu preciso saber o que encaixa em cada uma dessas classificações para eu utilizar a CIP? Não, porque o próprio sistema, ele já organiza dessa forma e é a partir desses eixos que o sistema, ele vai nos ajudar a organizar a nossa prática de enfermagem, tá? Então, ele é formado por esses eixos. O CIP, ou a CIP, ela trabalha com fenômenos de enfermagem, que são os aspectos de saúde relevante, né, para a prática de enfermagem, que acaba sendo o quê? O sinônimo dos diagnósticos de enfermagem com foco nas intervenções. Ele também trabalha com a ação de enfermagem, ou seja, nossa prática propriamente dita, que é o comportamento dos enfermeiros na prática, na hora de nós planejarmos os cuidados para o nosso paciente, que acaba sendo, então, o sinônimo de intervenção, né, de prescrição de enfermagem, ou seja, a ação tomada a partir do diagnóstico levantado que tem ali na CIP pelo nome de fenômeno de enfermagem. E os resultados de enfermagem, que é o estado, então, do diagnóstico de enfermagem após as intervenções realizadas. O que nós podemos perceber? Que a CIP, ela é muito próxima, né, do nosso processo de enfermagem, é um processo de enfermagem, essa classificação, mas ela utiliza alguns nomes diferentes, mas com a mesma proposta de quando nós falamos das etapas desse processo de enfermagem. Então, vamos lá falar mais sobre ela. Critérios para a CIP. Ela tem que ser suficientemente abrangente para servir a múltiplas utilizações, tem que ser suficientemente simples para ser útil aos enfermeiros na prática, tem que ser consistente, mas não dependente dos modelos teóricos de enfermagem, sensível à diversidade cultural, por isso que ele é utilizado de forma global, né, em nível mundial, e ele é o reflexo dos valores comuns da enfermagem em todo o mundo, né? Então, ele vai fazer muito referência ao Código de Ética do Conselho Internacional dos Enfermeiros, tá? Então, a gente tem essa possibilidade. Nós, aqui no Brasil, precisamos ainda ir mais a fundo da CIP. Pouco se fala da CIP ainda, existem poucos locais que colocam em prática essa classificação, mas para vocês, futuros enfermeiros aí que estarão liderando equipes, supervisionando, coordenando, sendo diretores, né, de hospitais e colocando, implementando novas possibilidades, é importante que vocês conheçam que existe essa classificação que auxilia muito no nosso processo de enfermagem. Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva, que é a CIPESC. Eu gostaria de trazer esse tema para vocês da CIPESC, porque a CIPESC, que é essa classificação que ajuda a gente a colocar o processo de enfermagem em prática na atenção primária, ele foi um projeto da Associação Brasileira de Enfermagem lá no meado dos anos 2000, só que ela não foi muito para frente, tá? A gente pode trabalhar, né, com algumas questões que envolvem a CIPESC, mas se nós tivéssemos um incentivo maior, essa CIPESC ela estaria sendo utilizada muito mais, né, no nosso país em nível territorial, tá? Mas vamos conhecer lá o que seria a CIPESC. Então, a CIPESC ela foi desenvolvida pela Associação Brasileira de Enfermagem, pela ABEM, entre 96 e 2000, com uma contribuição brasileira da CIP. Então, ela é muito parecida com o sistema utilizado da CIP, que nós vimos anteriormente, mas ela foi adaptada para a atenção primária. Então, a gente trouxe uma padronização da linguagem em atenção básica à saúde. É uma ferramenta de trabalho do enfermeiro que dá uma visibilidade à assistência, à gerência e investigação. Então, ajuda muito nesse sentido, tá? E a formação e a qualificação de brasileiros enfermeiros comprometidos com o desenvolvimento do SUS, né? Que, com certeza, nós temos um país aí em que nós utilizamos muito a atenção primária, é a nossa base. E é importante que a gente tivesse uma classificação para isso também. Então, ela é envolta às necessidades humanas, trabalhando com as questões psicobiológicas, psicossociais e
psicoespirituais também, né, para a gente poder pensar no indivíduo em toda a sua integralidade. E pensando, né, nessa aplicabilidade da CIPESC, o profissional deve seguir, né, um instrumento que vai ter algumas informações, como, por exemplo, seleção das expressões, palavras e informações mais relevantes do caso, levantando os principais achados também. Nesse CIPESC, a gente tem a classificação das informações por potenciais de problemas e potenciais de fortalecimento. A organização das informações, segundo as necessidades que foram afetadas e envolvidas ali no paciente, e a seleção de até 3 necessidades prioritárias para que a gente consiga realizar a intervenção, ou seja, prescrever, né, algo ali para a mudança, né, daquilo que foi encontrado. E diagnósticos de enfermagem, resultados esperados, intervenções de enfermagem, baseado nesse público também. Então, a gente consegue trazer um foco maior para esse público, tá? Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem um domínio que é necessidade de cuidado corporal. Nesse PESC, a gente tem vários diagnósticos de enfermagem para autocuidado inadequado, por exemplo, né? A gente tem as intervenções, ó, encaminhar para oficinas educativas. Quem que será o responsável? O enfermeiro. Estimular a autoestima da paciente. Responsável, o enfermeiro, tá? Então, só para vocês terem ideia do quão interessante que é esse CIPESC, né? Que traz ali o diagnóstico, traz ali o domínio para a gente identificar, né, diante dos achados que nós encontramos, qual o diagnóstico que nós podemos ter, né, escrever para o nosso paciente e também as intervenções que nós podemos planejar e implementar e o responsável por ela também. Classificação das intervenções e resultados de enfermagem, tá? Então, vou trazer para vocês de uma forma bem rápida um pouco sobre o NIC e o NOC. Então, vamos conhecer? Então, só para a gente ter, né, essa clareza que a gente tem várias possibilidades aí de ter a classificação, né, dos resultados de enfermagem. Então, o NOC, ele traz a possibilidade de a gente pensar em resultados esperados para cada diagnóstico que nós realizamos pelo NANDA e permite também a gente ter essa padronização desses resultados. Temos também o NIC, que eu coloquei para vocês no nosso Padlet, que é uma linguagem padronizada para a gente descrever os tratamentos realizados pelos enfermeiros, ou seja, as nossas ações, as nossas intervenções, né, as nossas prescrições de enfermagem. Na taxonomia da NIC, a gente tem 7 domínios, dentro dele nós temos 30 classes e 540 intervenções que podem estar interligados, né, com o NIC, o NOC e o NANDA. Então, a gente tem essa possibilidade de articulação. Então, a gente pode fazer uma intervenção de enfermagem. Para essa intervenção, a gente tem que relacionar com o resultado esperado que eu quero para o meu paciente e as características do meu diagnóstico de enfermagem, tá? Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês, né, o diagnóstico de enfermagem, risco de lesão por pressão, evidenciado por redução da mobilidade. Então, eu sempre vou esperar o resultado que eu quero, né? Então, por exemplo, né, não ter essa lesão por pressão, né, diante desse risco, e quais intervenções que eu posso ter diante disso. Então, aqui eu tenho o papel da NANDA, do NOC e do NIC, tá? Então, temos até um livro que chama NANDA, NOC, NIC, tá? Que nos ajuda nesse sentido, tá? Então, olhem lá no nosso Padlet, vejam aqueles livros que são ótimos também para o conhecimento de vocês dessas classificações. Agora, pessoal, então, vamos finalizar a nossa aula com o nosso quiz e mais 2 questões, certo? Então, vamos lá para o nosso quiz. Então, a gente tem o João, que está em primeiro, a Sabrina em segundo, o Polo de Piripiri em terceiro e a Sheila em quarto. Entrem aí, pessoal, ó, 725-77-678. Vamos lá, então, para a nossa quarta pergunta, que é sobre, vamos lá, quanto mais rápido vocês responderem, mais vocês pontuam. O diagnóstico de enfermagem é a mesma coisa que diagnóstico médico? Essa afirmativa, ela é verdadeira ou ela é falsa?
o diagnóstico de enfermagem, ele é a mesma coisa que o diagnóstico médico, vocês acham que essa afirmativa ela é verdadeira ou ela é uma afirmativa falsa? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Pessoal, eu vou tentar gravar para vocês e colocar um vídeo lá. 16 pessoas acertaram, é falso. Sobre como a gente pode identificar no NANDA, tá, os diagnósticos de enfermagem. Então, vamos lá. Primeiro lugar, a gente tem o João. Será que continua o João? O João. Em segundo, a Sabrina. Em terceiro, o Polo de Piripiri. Em quarto, a Sheila. Vamos para a nossa quinta e última pergunta. Na estrutura de um diagnóstico de enfermagem, os fatores relacionados significam a causa do problema. Essa afirmativa, ela é verdadeira ou ela é uma afirmativa falsa? Na estrutura de um diagnóstico de enfermagem, os fatores relacionados significam a causa do problema. Essa afirmativa, ela é verdadeira ou é uma afirmativa falsa? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Na estrutura de um diagnóstico de enfermagem, os fatores relacionados significam a causa do problema. 15 segundos finais, vamos ver quantos irão acertar. Lá quando a gente começa a pensar na organização do diagnóstico de enfermagem, né, como que a gente pode construir esse diagnóstico, o que o fator relacionado ele significa? Isso mesmo, ele significa a causa do problema. 20 pessoas acertaram. Vamos ver o nosso ranking final. Em primeiríssimo lugar, quem que ficou? Será que é o João de Redentora? Vamos ver. É o João. Parabéns, João. Em segundo lugar está a Sabrina. O Polo de Piripiri ficou super bem em terceiro e a Sheila em quarto. Pessoal, muito obrigada, né, por vocês estarem comigo nessa segunda aula sobre sistematização da assistência de enfermagem e que nós estamos ali focando nesse processo de enfermagem. Hoje nossa aula para mim passou muito rápido, né? Eu ficaria aqui falando com vocês muito mais, principalmente quando a gente fala de diagnósticos de enfermagem, tá? Mas eu estou inteiramente à disposição de vocês. Eu vou tentar fazer um vídeo ali para a gente focar um pouco sobre o NANDA, como a gente pode encontrar, né, alguns diagnósticos de enfermagem. A gente vai falar mais sobre isso também, mas eu gostaria de falar para vocês que eu estou inteiramente à disposição, tá? De esclarecer as dúvidas para que a gente desmistifique o processo de enfermagem e a sistematização da assistência de enfermagem, para que vocês utilizem isso ao seu favor para qualificar cada vez mais a nossa assistência de enfermagem e dessa forma a gente consegue, com certeza, ter mais respeito diante de todas as equipes multiprofissionais, certo? Um ótimo estudo, um beijo pessoal e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!